Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos acompanhar os destaques. Hélder Martins demite-se da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19. Saiba as razões neste jornal. Escassez de chuva compromete a produção do arroz na cidade de Quelimane, província da Zambésia. Iniciou hoje no programa Moçambique em Concerto o The Gospel Voice, concurso de canto coral. Passamos a atualizar as notícias a esta hora. Hélder Martins demite-se do cargo de membro da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19 por entender que o Governo toma decisões contrárias às recomendações dadas pelo órgão. Através de uma carta tornada pública, o Primeiro-Ministro da Saúde, no pós-independência, Hélder Martins, anunciou o abandono de cargo como membro do órgão criado para dar resposta à Covid-19, justificando que a comissão científica não pode ser dirigida por um político. Martins, no desenrolar da sua carta, esclarece que o seu pedido de demissão, agora passados 11 meses, é o resultado de ter vindo a engolir sapos ao longo de todo este tempo e é um momento em que se diz basta. Há um momento em que uma simples gota de água faz transbordar o copo. O Decreto 2/2021, de 4 de fevereiro, e a comunicação presidencial que o antecedeu contém as várias gotas que fizeram transbordar o copo, refere. Hélder Martins avança que a Comissão Técnico-Científica nasceu torta e sublinha que uma comissão técnico-científica não pode ser dirigida por um político e um ministro, mesmo que muito brilhante médico e acadêmico. No dia em que toma posse como ministro, torna-se um político. Ademais, a fonte indica na sua carta que desde o início houve uma nítida intenção de introduzir fatores políticos na gestão da epidemia e, no seu entender, uma epidemia não pode ser gerida por políticos. Outra inquietação apresentada é a questão da falta de abertura da comissão aos mídias e à sociedade. Segundo Hélder Martins, houve uma decisão superior para que a comissão se mantivesse numa torre de cristal, longe de todos. Ainda na mesma senda, Hélder Martins explica que quando uma comissão técnico-científica é dirigida por uma pessoa com responsabilidades políticas, torna-se difícil desenhar um plano de trabalho baseado na evidência científica. As emoções provocadas na liderança política, mal informada e ignorante da epidemiologia da pandemia, pelos aspectos exteriores da epidemia, foram sempre os fatores determinantes do programa de trabalho da Comissão, desabafa Martins, que entende que se a Comissão estivesse aberta à sociedade e aos órgãos de comunicação social, a própria liderança política estaria mais bem informada e esclarecida, mais tranquila, menos ansiosa e menos vulnerável a agendas vinculadas por televisões estrangeiras, noticiando o desenrolar da epidemia em países com contextos totalmente diferentes. Aqui em Moçambique, remeteu-se a Comissão Técnico-Científica para este manto de clandestinidade, de sombra silenciosa, para que o governo possa livremente tomar decisões sem qualquer fundamentação científica e sem que ninguém saiba quais foram as recomendações da comissão, refere o ex-ministro da Justiça, que é por isso que os membros do órgão são vilipendiados pela opinião pública desinformada. A fonte que temos vindo a citar referiu-se igualmente à obrigatoriedade do uso de máscara por quem usa viseira,
explicando que nunca a comissão se pronunciou neste sentido. Muitas vezes tenho advertido contra o perigo de se verem demasiadas televisões estrangeiras. Pura e simplesmente foi uma medida copiada de Portugal, onde foi tomada sem qualquer fundamentação científica, afirma Martins. E vamos então analisar esta demissão de Hélder Martins, da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta da Covid-19. E para analisar este assunto, temos então connosco o Dr. Adriano Novunga. Boa noite, Dr. Novunga. Obrigada pela sua presença aqui. Hélder Martins, que já não é presidente da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta da Covid-19, portanto, pede demissão através de uma carta que foi tornada pública e Martins diz que esta demissão é o resultado de ter vindo a engolir sapos ao longo de todo este tempo, há 11 meses que ele, portanto, é líder desta Comissão Científica. Na sua opinião, isto é válido? Boa noite a telespectadores. Começo por saudar o professor Hélder Martins pela decisão corajosa, uma decisão marcada por um sentido de patriotismo, porque o momento em que estamos a passar, da pandemia do Covid-19 exige de todos e de cada um de nós o mais alto sentido de responsabilidade, profissionalismo e patriotismo. E foi nesse domínio que o Hélder Martins tomou esta decisão. Ora, Hélder Martins toma esta decisão e fundamenta bastante bem, mas toca em dois pontos importantes. Dois pontos importantes. O primeiro dos pontos do Hélder Martins é este que tem que ver com a clandestinidade da comissão e a falta de acesso que a comissão tem à sociedade e, por sua vez, a sociedade que não tem acesso à comissão científica. Nota que esta não é uma comissão de assessores do ministro da Agricultura ou do ministro do Turismo. Trata-se da mais alta comissão que o Estado moçambicano juntou para ajudar o país a encontrar soluções para sair desta crise da pandemia, num momento de muita incerteza. E ele diz bastante bem que a comissão não é para aconselhar apenas o governo, é a comissão para aconselhar o país. E, nesse sentido, a credibilidade da comissão é importante, mas, fundamentalmente, a transparência e a boa governação em que a comissão deve funcionar. Fundamentalmente, assegurando que a comunicação social e a sociedade em geral tenham acesso para confiar, não só para confiar nos pronunciamentos dos políticos, mas também e, sobretudo, para se informar, no sentido de formação da opinião pública sobre o estado da situação. Portanto, este é um ponto que Hélder Martins destaca bastante bem na decisão de se demitir. O segundo ponto importante do Hélder Martins é este que diz respeito ao papel das organizações não governamentais no combate à pandemia. Ele diz que... Já há uma exclusão? Claramente. E nós, desde o início, dissemos, este é um momento de pandemia, é um momento de incerteza, onde ninguém sabe, ninguém já experimentou esta situação. Passa por uma necessidade de o governo ser inclusivo na maneira de gerir a situação. As organizações que trabalham na área da saúde vêm desempenhando um papel importantíssimo. E não tinha que ser hoje, justamente no momento mais difícil, que o governo se fecha, toma decisões sozinho
e claramente marginalizando esta comissão científica. E penso que é por isso que você viu-se recentemente, o ministro da Saúde chamou a comunicação social para, enfim, mostrar ali que ele saiu do gabinete, está a ajudar os médicos a trabalhar, que nos parece que não é a função do ministro numa altura tão sensível, tão difícil quanto esta. A função do ministro tem que ser a de mobilizar os recursos para que os profissionais tenham condições para trabalhar em segurança, desde equipamentos, mas também tenham condições para trabalhar e cria as condições para que os próprios doentes ponham e toda a sociedade recupera a confiança que tem no setor da saúde e tem naquilo que é a gestão das políticas públicas no geral. Exato. Hélder Martins, na sua carta de demissão, fundamenta a sua demissão, neste caso, que a Comissão Técnico-Científica já nasceu torta e sublinha que uma Comissão Técnico-Científica não pode ser dirigida, primeiro, por um político e um ministro, ao mesmo tempo, por mais brilhante que seja. Penso que aí não está o grande problema. Aquilo que, como sociedade, queríamos ver era, uma vez que a comissão foi criada, era importante que a comissão, desde logo, mostrasse a sua capacidade de independência e tivesse espaço para fazer o seu trabalho e tivesse a oportunidade de comunicar-se com a sociedade, dialogar com a sociedade. E isto nos parece que, de propósito, se colocou o ministro para prevenir, para impedir que isto acontecesse. Penso que aqui é onde está o problema principal. Em muitos momentos que vimos o ministro a falar, que vimos o presidente a falar, nós queríamos ter a comissão científica a falar. Porque aí estariam a falar aqueles que se dedicam a estudar e, como comissão, estão a analisar a situação e as melhores formas de se abordar a situação. Então, em muitos momentos, nós, como sociedade, ficamos privados de interagir com a comissão e a própria comissão não teve a oportunidade de dialogar com a sociedade. E isto é frustrante para uma pessoa como Hélder Martins, que participou da luta de libertação nacional. É um libertador. Deve ser bastante frustrante ver situações como estas, onde 47 anos depois da independência, uma comissão como esta, em momento mais difícil, da mais elevada incerteza, é impedida de dialogar com a sociedade, é impedida de dar respostas e prestar contas até à sociedade. Portanto, penso que isso deve ser uma das mais frustrantes coisas que um libertador pode conhecer. Exato. E Hélder Martins também avança, para encerrarmos este assunto, que, portanto, houve tentativas por parte desta comissão em apelar aos governantes sobre a necessidade da composição desta comissão ser de domínio público, ou seja, as decisões tomadas pela comissão que fossem de domínio público e que as suas recomendações também se tornassem públicas. Ou seja, foi criada esta comissão, mas foi como que colocada de lado, ou seja, foi criada, mas não tinha um papel importante, fundamental, na monitoria, portanto, desta situação da pandemia da Covid-19 e várias chamadas foram feitas para que se revertesse essa situação, mas até então não aconteceu. Acha que esta comissão não tem tido um papel importante na gestão desta pandemia e em trazer também pesquisas e evidências científicas em relação à Covid-19? Ou seja, foi criada, mas mesmo só para o inglês ver, como se diz na gíria. A frustração do Hélder Martins é a frustração da sociedade moçambicana na forma como o governo está a gerir a pandemia. O Hélder Martins se demitiu hoje. Isto, como se diz, é uma ponta do iceberg. Porque a sociedade não está satisfeita com a maneira como o governo está a gerir a situação. Temos estado a interagir
assim a insistir para que possamos ter informação, por exemplo, no que diz respeito hoje em dia em relação à vacina. Todos os países, a África do Sul está a vacinar a população, o Zimbábue está a vacinar a população e nós aqui não há qualquer tipo de debate sobre isso. Era este o momento de a comissão aparecer a liderar este processo, a liderar o debate público e o acesso à informação sobre aonde que estamos com esse processo. E nós como país, afinal, estamos aonde? Estamos apenas naquele momento em que a polícia anda a bater as pessoas para não circularem às 21 horas. Quando eu vinha assim a estrada, tinha ainda pessoas a venderem na rua. Essas pessoas vivem em Kobe, vivem em Moalaza, como é que vão chegar lá? E a polícia está lá a bater as pessoas. Penso que neste momento o que estamos a fazer como país é isto aqui. A política pública neste momento de resposta à questão da pandemia é ter a polícia a bater as pessoas. O Dr. Bernardino Rafael disse há pouco tempo que aproximadamente 700 pessoas foram detidas. E foram detidas por quê? Porque foram encontradas nas redondezas das suas casas a tentar voltar para casa. Justamente porque, como nós temos estado a dizer, o governo não criou as condições para as pessoas ficarem em casa. E ainda há respostas que o governo ainda não deu sobre, afinal, o dinheiro que era para a população, o dinheiro da Covid, está aonde que a população não recebeu nem um tostão. E o que se tem é ver a polícia achando que eram as pessoas a levar as pessoas para as esquadras e transformar as esquadras em novos polos de propagação da Covid-19 com clara situação de violação de direitos humanos. O que estou a dizer é o seguinte: a frustração do Hélder Martins é a frustração da sociedade moçambicana. O que Hélder Martins fez foi dar uma oportunidade aos moçambicanos para que se possa dialogar sobre o papel desta comissão na resposta a esta questão, porque hoje por hoje não sabemos aonde que o país se situa, qual é o debate. A única coisa que a gente vê é de quando em vez vê o ministro ali, chama a imprensa, põe em bata, entra ali assim, diz que está a trabalhar. Penso que é a única coisa que neste momento está a fazer. Exato. Mas como país não estamos a ver nada em concreto e nos frustra a nós como sociedade, num quadro onde o nível de confiança pública das instituições e do governo é bastante frágil. E teríamos na comissão a entidade onde buscássemos informação alternativa, credível e pudéssemos alargar o debate público sobre a questão da Covid, porque a sociedade moçambicana pede participar num quadro de governação inclusiva das estratégias de fazer face à Covid-19. Não é período para excluir pessoas, é período para incluir particularmente as organizações da sociedade civil, da área da saúde, que vêm trabalhando nesta área. Exato. Doravante, e com esta demissão, o que é que se pode esperar desta comissão? Muito rapidamente. Há duas ou uma. O ministro se demite, porque se é uma comissão destas figuras todas, e é este o quadro que nos apresenta, ora, e o que a gente vê é o ministro que até nos entretém um pouco, dizer vai lá trabalhar, etc. Aqui é esperar que o próprio ministro seja sensato e diga assim: se uma comissão com esta envergadura tem o seu presidente a se demitir, significa que eu próprio não estou a fazer bem o meu trabalho, vou me demitir. Ou, então, tem que se reconstituir a comissão com termos de referência muito claros, num quadro de transparência, onde a forma de se chegar à posição de membro desta comissão não passa simplesmente por escolher aqueles amiguinhos do partido ou os amiguinhos ali próximos do presidente ou do governo. Tem que buscar as pessoas que vão conferir credibilidade, vão conferir seriedade a esta comissão, que é a mais importante comissão em altura muito sensível, delicada, naquilo que é a história do nosso povo e país e nação, que pedimos e procuramos soluções. Exato. Vamos então passar para o outro ponto. Vou pedir então que faça uma análise rápida, Dr. Novunga. Vamos então analisar a transferência do Bispo de Pemba para o Brasil. O Dom Luís, que foi muito criticado pela sua postura em relação ao terrorismo em Cabo Delgado e que levantou algumas dúvidas em relação à ação destes insurgentes, criou uma certa animosidade
no país e isso pode então ter precipitado a sua transferência para o Brasil. Dr. Adriano Vunga, Dom Luís Lisboa foi ameaçado até pela sua postura em relação ao terrorismo em Cabo Delgado. Como é que olha para esta transferência? Nós olhamos para a transferência do bispo Dom Luís Lisboa de Pemba, Cabo Delgado, para Alguras, no Brasil, com grande preocupação. Estamos preocupados porque o Dom Luís estava em Pemba a fazer a mais nobre tarefa no quadro da doutrina social da Igreja Cristã Católica Romana. Não compreendemos como que no momento mais importante do povo de Cabo Delgado, no momento mais difícil do povo de Cabo Delgado, com o bispo a assumir esta tarefa importantíssima de expor as atrocidades do conflito, de expor a situação da desumanidade por que passa a população, de expor a situação da maior crise humanitária que assola o país desde que terminou a Guerra Civil, como é que é retirado do sítio onde mais os fiéis e a população precisavam dele. Como é que o Vaticano priva, no momento mais difícil, a população de Cabo Delgado daquele que era o seu herói, e a fazer justamente a coisa mais correta no quadro da doutrina social da Igreja Cristã Católica Romana. Mas acha que houve alguma pressão em relação a essa transferência por parte da sociedade moçambicana? A ter havido pressão não pode ser da sociedade moçambicana, tem que ser dos poderosos. Tem que ser do poder político de Moçambique, que nos parece que nos últimos tempos tem estado muito próximo do Vaticano, que pode ter feito essa pressão para o bispo Dom Luís sair, porque a maneira como ele se posicionava em termos de expor as atrocidades, de que era vítima a população, mas também a colocar o dedo na ferida sobre as possíveis causas do conflito em Cabo Delgado, que tem que ver com a exclusão, que tem que ver com a marginalização, tem que ver com a pobreza abjeta da população em Cabo Delgado, num quadro onde a província é riquíssima de recursos naturais de tipo mineiro e de hidrocarbonetos. Então, não se compreende isso e penso que deve ter sido por causa disto que os poderosos, que são os políticos moçambicanos, que são os que se beneficiam dos recursos naturais em Cabo Delgado, claramente podem ter feito a pressão para que o Dom Luís seja transferido de Moçambique para o Brasil. Exato. Muito obrigado, então, Dr. Adriano Vunga, pelos seus comentários e análises aqui no Jornal Principal. O Dr. Vunga poderá, então, participar em outros debates aqui no Jornal Principal, mas falando mesmo desta questão do Dom Luís Lisboa, que foi transferido para o Brasil, na sua carta, portanto, que endereçou ao Vaticano, o Dom Luís levantou, portanto, algumas questões que estão relacionadas ao terrorismo em Cabo Delgado, que eu vou passar a citar. Há alguma ligação com o tráfico do órgão? Faz parte do branqueamento de capitais? Os ataques estão ligados com o comércio de pedras preciosas? A nossa província está a ser um corredor de traficantes de drogas ou de diversos bens? Não será que a questão das dívidas ocultas está também ligada à situação de Cabo Delgado? Os ataques estão ligados à pobreza extrema da região norte da província? Portanto, estas foram algumas questões levantadas pelo Dom Luís Lisboa, que já não está em Moçambique, portanto está no Brasil. Vamos então atualizar as notícias. A TV Sucesso mostra a penosa situação que cidadãos enfrentam devido às restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e também pelo recolher obrigatório no Grande Maputo. Vamos acompanhar a reportagem. Sem um mínimo de distanciamento físico entre os passageiros, são feitas as viagens na Zambésia. Apesar do aumento de casos positivos da doença, quase
A nossa reportagem registou durante a madrugada deste sábado o cenário penoso em que pessoas de todas as idades dormem ao relento e na via pública, desprotegidas, sem água e nem comida. Essas crianças estão aqui a sofrer. Nós, pessoalmente, também estamos a sofrer. Aqui nem se dorme, aqui sei lá, já estamos a recordar aquele tempo em que fugíamos para Chagaíça. Interceptamos este pastor, identificado por Patissoni Jacques, numa paragem de transporte de passageiros nos arredores do bairro Zimpeto, vindo da Zona Verde, onde é vendedor de produtos de beleza. A reinvenção que encontrou em busca do sustento para a família, visto que a pandemia forçou ao corte da contribuição que recebia da igreja. Então, a venda cai bem às 7 horas até 10 horas. Depois começa de novo 16 horas até 19 horas. Depois de uma recepção calorosa de quem era aguardado, em meio a poucas esperanças de passar a noite no leito familiar, Jacques conta o sofrimento que tem enfrentado na longa caminhada de e para casa. Pior no contexto de dependência, sujeito pelos transportadores de passageiros e no quadro de problemas de mobilidade no Grande Maputo. Da Zona Verde para aqui, não preciso 2 horas de tempo. Então, às vezes, tento fazer ligação. Não existe carro, não é fácil apanhar o carro direito. Te leva para aqui, você entra no outro. Leva para aqui, seja encontrar também o próprio carro que vai para lá. Ele nega te levar direito, porque quer fazer, tem balanço dele que ele faz. O cavalo de batalha é também uma constante na família. Quando trata-se de cumprir à risca os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19, como, por exemplo, o uso de máscaras, o uso de álcool em gel e ou a lavagem constante das mãos. A pessoa que chega aqui em casa, primeiro tem que lavar as mãos, depois entra dentro. Quando chega dentro, só é tirar a roupa que ele tem, depois vai na casa de banho tomar banho. Depois daí tem que dar já comida para jantar. Deve lavar as mãos e pôr a máscara. Ok. Faz isso? Sim. Com quem aprendeu? Com mamãe e papai. O sofrimento é também partilhado por camionistas que narram ainda a constante desconfiança em relação à atuação das autoridades policiais neste contexto de medidas de aperto. Porque a pessoa que deixa a carta, passa com o carro, vai para a frente, volta, chega, cochicha com ele, o que é que está a negociar? Não sei se está a negociar algum valor. O que mais me espanta, tem outros caras que têm passado aqui. Então, eu me pergunto, essas horas fechadas, às 21 estão a fechar. Estão a fechar para pessoas que é da escolha deles ou estão a fechar para todo moçambicano? É o espelho do que acontece um pouco por toda a área metropolitana de Maputo, nomeadamente cidade de Maputo e Matola e os distritos de Boane e Marraquene, por conta do recolher obrigatório das 21 às 4 horas da manhã para cortar as cadeias de transmissão do novo coronavírus. O recolher obrigatório obrigar-se a que cidadãos durmam ao relento por falta de transporte. Passageiros denunciam o incumprimento do distanciamento social nos transportes de passageiros nas rotas interdistritais, numa altura em que aumentam casos da Covid-19 na província da Zambésia. Sem um mínimo de distanciamento físico entre os passageiros, são feitas as viagens na Zambésia. Apesar do aumento de casos positivos da doença, quase que ninguém se importa em prevenir-se do vírus nos transportes interdistritais. 4x4, tem uns outros que carregam 3. Sim, isso depende da situação de cada carro. Sim. Então, quanto mais formos agrupados, aí o Covid-19 vai nos encontrar. Sim. É sabido que estamos num tempo muito perigoso, né? Sendo num tempo muito perigoso, nós temos que seguir as normas daquilo que o governo diz, né? Então, eu falo para todos aqueles motoristas que levam 4x4 pessoas, né?
para diminuir a levar 3, né? Cada cadeira mais ou menos 3 pessoas, para também atender aquilo que é a norma. Logicamente é risco para o passageiro. É risco para o passageiro, desde que nós estamos a ver que a situação não está boa, não podia ser, somente devia ser segundo a lotação. Mas eles ainda estão a desviar segundo aquilo que o presidente nos disse. Em conversa com a nossa equipa de reportagem, alguns transportadores arranjam manobras para esconder a transgressão às medidas de prevenção da doença que vigoram no país. Eu acho que todo mundo está ciente da situação que estamos a percorrer agora. Todo mundo. Então, eu acho que todos nós devíamos seguir as recomendações. Seguirmos, cumprirmos o que o nosso presidente disse. Não é só a questão do presidente dizer, é só nós vermos a epidemia, a situação que estamos a ocorrer agora. É uma situação muito complicada. Então temos que seguir a recomendação. Muitas das vezes tem tido através da pressão dos próprios patronatos. Está a perceber? Os patronatos têm que ter em conta que agora os carros já não carregam aquela lotação anterior. Então, acabamos ficando desempregados porque você traz receita, o patrão não concorda com aquela receita. Mas ele sabe que o carro está a levar 3. Quando é que você vai trazer dinheiro? Recorde-se que recentemente o presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, agravou as medidas de prevenção do novo coronavírus, mas sem nenhuma novidade no setor dos transportes. Apenas 15 técnicos de saúde trabalham no laboratório de testagem instalados no Hospital Central de Nampula, número considerado insuficiente para responder à demanda. Os números foram revelados na manhã da última sexta-feira pelo secretário de Estado para a província de Nampula, Matt Gondola, ao considerar de preocupante a situação de casos testados positivo na mais populosa província do país. Nós manifestamos como preocupação o facto de os resultados que nós encontramos no ano passado até dezembro serem mais ou menos os mesmos resultados que caminhamos de dezembro a fevereiro. Portanto, em 2, quase 3 meses, produzimos resultados referentes a quase 7 meses. Isto mostra-se preocupante para nós e é esta razão que faz com que continuemos a estar mais próximos, mais discutindo as várias componentes, como é que podemos redobrar os esforços para poder conter esta situação. Foi-nos reportado que de janeiro para fevereiro tivemos cerca de 8 mil testes realizados. Portanto, em termos de testagem, estamos a níveis aceitáveis. O laboratório está a responder às necessidades que existem. Temos destes 8 mil, cerca de 8 mil testes realizados, por volta de 1.040 testes foram positivos. Analisando, isto estamos a referir de janeiro a fevereiro. Analisando especificamente o mês de fevereiro, realizamos mais de 3.500 amostras e destas, infelizmente, cerca de 400 testes foram positivos. Em ambas situações, tanto olhando os números globais de janeiro a fevereiro, quanto olhando para o mês específico de fevereiro, existe a consistência em termos de percentagem de dados que dão positivos, que vão à ordem de 12%, que mostra-se como sendo um número bastante elevado e que deve preocupar a todos nós. Ademais, o representante do chefe do Estado em Nampula faz referência aos recursos que não são satisfatórios quando comparado com os desafios impostos pela pandemia, sobretudo os recursos humanos. E naturalmente, infelizmente, nós como país ainda temos um grande desafio, um grande percurso a fazer do ponto de vista de recursos humanos. Teremos que continuar a trabalhar ao nível de formação e recrutamento.
naturalmente que fazemos-lo dentro do contexto econômico-financeiro que estamos a viver. Met Gondola, secretário de Estado para a província de Nampula, falando aos jornalistas minutos depois de uma visita ao laboratório de testagem das amostras da Covid-19 instalado no Hospital Central, a maior unidade sanitária da região norte do país. Na atualização diária dos dados da Covid-19 no país, o Ministério da Saúde anuncia a morte de mais 8 pessoas devido à Covid-19, 675 infectados nas últimas 24 horas e 346 recuperados da doença. 7 homens e uma mulher entre 38 e 82 anos de idade, todos de nacionalidade moçambicana, perderam a vida para a Covid-19, refere a mais recente atualização da situação da pandemia no território nacional. 5 vítimas foram declaradas óbitos no dia 20 de fevereiro e 3 este domingo. Entretanto, nas últimas 24 horas foram testadas por suspeitas 2.845 pessoas, resultando em 675 positivos. 665 deste universo são moçambicanos que contraíram a doença no território nacional. Não menos importante é o facto da cidade de Maputo ter registrado o maior número de infecções, com 152 casos, seguida de Cabo Delgado, com 129, destaca o comunicado do Ministério da Saúde. Por conta das novas contaminações, o país tem um registro oficial de 55.643 infecções, dos quais 55.327 são de transmissão local. Nas últimas 24 horas, 346 pacientes recuperaram da Covid-19, totalizando 35.267 indivíduos livres da doença. Ainda na linha de alívio, 38 pacientes tiveram altas hospitalares, porém 35 pessoas foram internadas por complicações provocadas por Covid-19. Neste momento, o país tem 19.677 casos ativos e 595 óbitos devido à doença. As chuvas provocaram degradação das principais avenidas da cidade de Damaxixe, na província de Inhambane. Os automobilistas e motociclistas dizem estar a somar prejuízos. O impacto das chuvas que caem sem trégua já é visível nas avenidas da capital econômica da província de Inhambane, a cidade de Damaxixe. Já é notória a degradação caracterizada por buracos de vários tamanhos nas plataformas. Os automobilistas são obrigados a fazer gincanas perigosas na tentativa de esquivar os obstáculos. Está fácil esquivar covas? Não é fácil, porque esquivando essas covas, a maneira de esquivar essas covas tem que usar a faixa direita, enquanto a minha faixa tem que ser esta, com risco de acidente. Não é fácil, porque quando tiver cheio de água aqui, temos que mandar pessoas que estão a passar aqui. Porque a partir de lá embaixo até lá em cima, lá, está mal. Não há muitas covas, mesmo subindo um pouco. Outras são ali, mesmo ali na Andelinha, ali tem muita cova. E por conta da degradação das avenidas na Maxixe, os nossos entrevistados dizem estar a somar prejuízos incalculáveis. Ou seja, são obrigados todos os dias visitarem o mecânico para a reparação. Nesses dias de chuvas, em algum momento nós não vemos os buracos, a gente bate e aí acaba danificando chovela. Tive que trocar as ponteiras e os cardãs, mas mesmo assim estou com receio de circular porque sei que vai danificar e a chuva continua. O que estamos a ver, as covas que estão abertas são covas que haviam sido emendadas, mas mesmo com a chuva que está sendo forte, elas têm continuado a abrir. A circulação de viaturas de grande tonelagem no centro da cidade é fator que está sendo apontado como estando a contribuir para acelerar a degradação das avenidas da capital econômica da província de Inhambane. E o Conselho Autárquico da Maxixe reconhece o problema e diz que estão disponíveis 13 milhões de meticais para trabalhos de manutenção rotineira. Nos dias que correm está cada vez mais difícil circular de viaturas em algumas avenidas do centro da cidade de Maxixe
Em causa estão os buracos provocados pelas chuvas. O Conselho Autárquico da Machixe está ciente do problema. O que nós vamos fazer é, pós-chuva, temos o projeto, temos o nosso plano, vamos fazer a manutenção da rotina para manter a nossa cidade circular. Neste momento, nada se pode fazer, mesmo com o fundo não se pode fazer nada, porque a chuva impede o desenvolvimento das atividades. Aliás, não se pode fazer algumas intervenções de vulto enquanto estiver a chover. Para o trabalho de manutenção de rotina das avenidas afetadas pelas chuvas, o presidente do Conselho Autárquico da Machixe disse estarem disponíveis 13 milhões de meticais, um fundo que, segundo Fernando Bambo, é muito insignificante para cobrir a extensão de estradas degradadas. Para a estrada, 13 milhões não faz nada. As estradas e ao nível de degradação que elas se encontram, não faz nada. Só um troço que faz por uns 4, 5 milhões, você não faz 1 quilômetro. Com 4 milhões de pavimentação ou de asfalto, não faz. Pelo custo da própria estrada. Além da zona do cimento, Fernando Bambo falou de muitas estradas terraplanadas nos bairros suburbanos que precisam de intervenção. São rodovias que também estão a ser seriamente afetadas pelas chuvas, onde a transitabilidade está condicionada. Neste momento temos grandes problemas nos bairros de Xambone para transitar para Malalane. Temos também problemas na zona de Mazambani. Temos também problemas no bairro Eduardo Mondlane, vulgo designado por expansão. O mesmo assunto ocorre nem para quem vai a Chicuque, para o hospital, depois do hospital para se chegar a Mongo. Então temos muitas vias e condições com uma transitabilidade muito condicionada. Por outro lado, o edil da Machixe garantiu existir empreiteiro selecionado para obras de manutenção das estradas terraplanadas e logo que a época chuvosa terminar, vai entrar em ação nas zonas onde a transitabilidade está condicionada. A comunidade de Capamba, no distrito de Moatize, província de Tete, acusa o governo de inviabilizar o processo de reassentamento entre a empresa mineira ICVL e a comunidade abrangida com o processo dos assentamentos. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Envolvidos 13 anos que a comunidade de Capanga queixa-se de não chegar a um acordo entre a empresa ICVL, detentora da mina de Benga no distrito de Moatize, província central de Tete, estão em braço de ferro com o governo local e a empresa mineira no que tange aos reassentamentos e as compensações para mais de 300 famílias. Porém, a criação de condições para os moradores da comunidade de Capanga situada entre o distrito de Moatize e a cidade de Tete, a negociação está sendo inviabilizada com o governo local, deixando os mesmos em situações deploráveis. Sei que a empresa precisa de fazer seus negócios e nós também que estamos em cima do carvão merecemos respeito. Não é desta maneira. O governo vem ameaçar a comunidade com polícia para aquele que estiver a falar do errado ou mal do governo ser repreendido. Então não é assim. É que a empresa devia sentar com a comunidade perto para o sentimento ser comum. Mas aqui está a ser uma questão de negociação unilateral. Na semana antepassada, veio a excelentíssima senhora administradora, senhor diretor provincial de Comissão Provincial do Reassentamento, senhor diretor provincial de Recursos Minerais, senhor secretário permanente do distrito de Moatize e outros elencos do governo, uma equipa tão completa. Mas quando chegaram na comunidade, interditaram nossas vozes, amputaram a comunidade. Os afetados com o processo de mineração em Capanga afirmam que não vão se retirar da comunidade sem que haja clareza no processo de negociação entre as partes. Eles que estão a vir aqui nos mobilizar e vocês têm que ir. E lá vamos comer o quê? Aqui estamos a viver livre. E eles estão a vir nos levar para ir sofrer ali. Nós não queremos, ninguém vai sair aqui sem ser indenizado. Sem isso, ninguém vai sair. A comunidade não aceitará em nenhum momento um diálogo fora de Capanga. E ninguém aceita sair nessa comunidade sem ser compensado os seus direitos fundamentais. Todos os bens que a pessoa tem devem ser pagos.
Os nossos entrevistados rogam a intervenção das entidades competentes por forma a solucionar o problema que já tem barba branca. Então nós estamos aqui preocupados a quem de direito. É um grito de socorro. Socorro Moçambique. Há quem de direito lá em cima que está a ouvir esse choro. Nós não queremos guerra. Se há algumas pessoas que vieram de Cabo Delegado de novo estão em Tete, vai nos reassentar da forma que querem reassentar. A empresa não avança e anda escondida, não diz nada, não está perto. Então, neste momento, estamos a pedir socorro à comunidade internacional a nos ajudar esse processo. Também estamos a pedir à sociedade civil a nível nacional para nos ajudar esse processo, porque há uma situação que está aqui a acontecer aqui no meio, está a acontecer uma intimidação. Refere-se que, com o previsto reassentamento, a população da comunidade de Kapanga poderá ser deslocada para a zona de Mbosa, cerca de 10 quilômetros da cidade de Moatize. E a Liga dos Direitos Humanos em Tete diz que há falta de inclusão e transparência no acordo entre a ICVL, que é a mineradora, e a comunidade de Kapamba. O processo de reassentamento da população no caso do projeto de mineração no distrito de Moatize não tem sido conduzido de forma clara e transparente e não permite que os abrangidos vivem com dignidade. Segundo Júlio Calenco, delegado da Liga dos Direitos Humanos em Tete, entende que existe uma grande violação dos direitos das comunidades na medida em que a empresa mineira ICVL, no âmbito da implementação do projeto, não foi respeitada a questão de transparência às compensações. O que nós esperávamos era, pelo menos, receber uma informação que já há um passo que foi dado e que precisamos de entrar num outro passo, que seria a apreciação do plano de reassentamento e olhar para as compensações possíveis, porque não basta só chegar porque as casas estão completas, foram construídas, vamos retirar as pessoas. Eu penso que não é assim. A construção das casas não é resultado de uma consciência plena, de uma situação normal. É resultado de um processo judicial. Noutro desenvolvimento, Calengo disse que nos últimos dias o processo de negociação de Kapanga verifica-se uma exclusão das esferas envolvidas inicialmente. Se o governo e a ICVL estão a tramitar de uma outra forma, nós não temos conhecimento. O que nós sabemos é que temos um memorando de entendimento, temos esperança que a ICVL vai nos notificar, não é? Na base de um conselho que evidentemente vai surgir do governo, porque o governo não tem conhecimento deste memorando, foi celebrado ao nível mais alto da província. Eu penso que é o que deve nos concentrar. O que estamos a ouvir dizer, uma vez que temos um documento jurídico, eu penso que precisamos nos socorrer ao documento jurídico. O representante legal da comunidade de Kapanga, afetada pela mineração da ICVL, salienta que a inquietação levantada é legítima e há necessidade de desvendar no mais rápido possível. Aquela população da Kapanga é um tipo de reassentamento urbano. Reassentamento urbano, estamos a dizer que são pessoas letradas, são pessoas que sabem o que querem, são pessoas que conseguem deixar a sua opinião. É preciso respeitar as opiniões daquelas pessoas que estão lá. É uma comunidade muito bem organizada e já tem até redes lá de reassentamento a nível local. Se eles dizem que evidentemente não vão sair, alguma coisa está a falhar. Importa realçar que a Liga dos Direitos Humanos em Tete tem estado a mediar vários casos relacionados com conflitos de terra e violação dos direitos humanos. Obrigada pela audiência. Nós voltamos a ver amanhã às 19h50. Boa noite, bom domingo e previna-se da Covid-19.